Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Obrigado, Deus. Obrigado por poder permitir que a gente te adore, que a gente se reúna aqui como um corpo, como uma família. Amado Deus, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Pai, por tudo aquilo, Pai, que nós fazemos, que nos afasta daquilo que o Senhor pretende para nós. Peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, Deus. Ajude a ter a percepção, a ter o entendimento, a ter conhecimento, Pai, da Tua vontade sobre as nossas vidas. No nome de Jesus eu oro, para que essa palavra ela venha como algo, Pai, que toque os nossos corações. Então eu já oro pelos nossos corações, que tudo aquilo que possa endurecer o coração de cada um aqui, Deus, seja quebrado agora, Pai. E eu declaro um coração novo, um coração sensível à sua vontade, à sua voz. Em nome de Jesus, me ajuda, Pai. Me ajuda a ministrar essa palavra, me ajuda a buscar no Senhor aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor deseja entregar para a gente essa noite, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje eu estava orando. Eu tive um dia bem legal, né? De busca e de intimidade ali com Deus. E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor me falou algo, né? Eu vou compartilhar com vocês agora. Mas Deus me mostrou algumas pessoas. E na verdade foram 3 pessoas. E Deus falou que essas pessoas estariam aqui no culto hoje. E cara, foi impressionante, porque as 3 pessoas estão aqui. Eu ainda não vou falar para você, mas o Espírito Santo vai te conduzir e você vai saber que Ele está falando com você. E no final eu vou te entregar essa palavra, amém? Amém, queridos? Então, abra teu coração, deixa Deus falar contigo, tá? Porque eu creio que aquilo que Deus está colocando no meu coração é o seguinte: estou fazendo algo novo, é o que Deus está falando para mim. E daí Ele está contextualizando isso, está dizendo algo assim, tipo, como que eu estou trabalhando isso? Mas primeiro Ele está mostrando assim, não esqueça quem eu sou. Porque assim, quando a gente não esquece quem é Deus, queridos, a gente não tem problema em acreditar aonde Deus pode nos levar. A gente não tem problema em acreditar no lugar que Deus pode nos colocar. Isaías 43, versículo 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Amados, imagine-se no meio de um deserto árido, cercado por um exército inimigo, né? Sem nenhuma esperança de escape. Cara, essa era a realidade que o povo de Israel encarou quando eles saíram do Egito, porque eles foram pelo deserto e de repente, queridos, eles se deparam com uma situação, uma difícil situação. Então pense vocês, né? Eles estavam felizes porque haviam sido libertos, né? E de repente, queridos, nessa caminhada de liberdade, nessa caminhada, né, nessa nova caminhada deles, eles se deparam com um obstáculo intransponível, difícil. Queridos, essa é a situação em que se encontrava este povo, encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Então o mar está à frente e o exército está atrás deles. O desespero desses homens, com certeza, era algo palpável, e a única saída parecia se render ou ser destruídos. Porque vocês concordam comigo que esses homens estavam começando na fé? Concordam, gente? Sim ou não? Pastor, mas eles viram algo, eles viram as pragas do Egito. Mas queridos, a gente também já viu um monte de praga, e a gente também tem dificuldade de acreditar. Sim ou não? Então assim, esses homens, eles estavam iniciando a caminhada deles de fé.
algo que eles vivenciaram foi muito bom. Nossa, me tirou do lugar onde eu estava de escravidão. Mas e agora? O que eu faço? Como que eu lido com a situação agora, daqui para frente? Depois que aquele cenário mudou, o que eu faço agora, né? Então, eles tinham um desespero que era palpável. Então, em meio ao caos, o medo, Deus, ele se manifesta de maneira poderosa. Queridos, Deus ordena a Moisés que levante o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. E então, algo extraordinário acontece. Vocês sabem, vocês conhecem, se vocês não conhecem, eu estou contando agora, amém? As águas se dividiram. Queridos, consegue imaginar isso? Aquele marzão na sua frente e de repente, aquilo se abre. E então, queridos, formou um caminho seco pelo qual os israelitas puderam passar. E o que parecia impossível, tornou-se realidade diante dos olhos de todos. Se você tiver fé, aquilo que é impossível vai se tornar realidade diante dos teus olhos. Amém, queridos? Amém. Queridos, os carros, os cavalos do exército egípcio, que haviam sido uma ameaça, né, iminente, foram engolidos pelas águas. E quando eles tentaram seguir o caminho, quando eles tentaram ir atrás do povo de Israel, então eles pararam ali mesmo, foram exterminados, apagados como um pavio, como o versículo que nós lemos. Eles estavam acesos e de repente foram apagados. E este evento, amados, não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um sinal da sua fidelidade e proteção para com o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Eu quero dizer para você, Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus vai te proteger, Deus vai lutar as tuas guerras, Deus vai abrir o mar à sua frente, você vai passar pelo meio dele a seco, amém, queridos? Amém, receba em nome de Jesus. Queridos, hoje, este mesmo Deus, ele continua a operar em nossas vidas. Ele é capaz de abrir caminhos onde nós não vemos saídas, de transformar situações desesperadoras em vitórias, de nos proteger contra as forças que parecem invencíveis. Amados, a história do Mar Vermelho, ela nos lembra que independentemente das circunstâncias, nós podemos confiar no poder e na soberania de Deus, amém, queridos? Você pode confiar sim, Ele está cuidando de você, Ele está guardando o seu caminho. Ele está te protegendo, queridos, contra o avanço do exército inimigo sobre a sua vida. Amém, queridos? Então eu quero te convidar a refletir sobre isso que eu acabei de falar. Qual é o caminho que precisa ser aberto, queridos, diante de você? Qual que é o caminho que Deus precisa abrir diante de você? Pensa nele agora. Até o final Deus vai te dar uma resposta, amém, queridos? Amém? Quem crê? Então fala para Deus, eu creio. Acho que ele não escutou. Agora ele escutou. Agora sim, chegou lá. Amém? Amados, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem fé? Quem tem fé? Você tem fé suficiente para abrir um caminho na sua frente? Essa hora é a hora que a gente respira fundo, né? Puxa, pastor, eu nem sei. Eu não sei. Será que a gente tem fé suficiente para que o milagre aconteça? Será que a gente tem fé suficiente para que Deus abra o mar vermelho diante de nós? Queridos, eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas 17, versículo 5. Põe lá pra gente. Eu preciso chupar uma bala porque minha garganta está coçando, senão daqui um pouco dá ataque aqui, tá, gente? Então se eu falo assim é porque eu tô com a bala na boca, tá? Lucas 17, versículo 5, põe pra gente lá. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Pode parar, segura nesse versículo e deixa na tela. Os apóstolos estão falando para o Senhor, aumenta-nos a fé. Quem deseja ter a fé aumentada aqui? Amém, glória a Deus. Olha o que Jesus responde.
Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A gente acabou de pedir, aumenta a nossa fé, e Deus está falando que eu só preciso de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí? Cri, cri. A gente se pergunta, né? Ué, mas e por que os apóstolos pedem para aumentar a sua fé? Queridos, os próprios discípulos estavam pedindo que tivessem a sua fé aumentada. Imagine isso. Esses caras estavam caminhando com Cristo ali lado a lado, estavam vendo as coisas que Jesus Cristo estava fazendo, mas mesmo assim eles não acreditavam, eles não tinham a fé suficiente. E eu estou falando de homens que estavam do lado de Jesus. Imagine nós. Vocês estão aqui, queridos? Amém. Amados, aqueles que estavam lá do Senhor estavam pedindo algo, né? Eles entenderam que eles não possuíam uma fé suficiente para viver aquilo que estava sendo proposto por Jesus. Então eles estavam vendo toda aquela realidade, tudo aquilo que estava acontecendo, e eles entenderam que aquela fé que eles tinham não era suficiente. Por isso eles pedem, aumentem a minha fé. Queridos, alguém já leu na Bíblia que Deus aumentou a fé deles? Não, porque não está escrito. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria, né? De bom grado. A resposta do Senhor, Ele diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho da semente de uma mostarda, vocês vão falar para esta árvore, saia daqui e planta-te no mar, e ela vai obedecer. Imagine, cara. Imagine cadeira, se levante agora e saia andando. É difícil de acreditar que isso aconteça, né? Sim ou não? Queridos, sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ele falou, Ele está dizendo assim: não importa o tamanho da sua fé, não importa quão grande, quão pequena é a sua fé, mas sim no que está a sua fé. Então, queridos, o que Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos? Não é o tamanho da fé, é onde está a sua fé. Vocês estão aqui, queridos? Amados, Salmos 20, versículo 7 que nós lemos, está escrito assim: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, amém? Então, queridos, se nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, nós podemos sim acreditar que Ele vai abrir o mar na nossa frente, sim ou não? Então, queridos, a luta, a batalha, a dificuldade, as circunstâncias à sua frente, vai passar. Vai passar. Você vai olhar para esse momento e você vai falar assim: caramba, eu suportei e passei. Estou aqui, estou de pé, firme e forte, na rocha que é Jesus Cristo. Amém, queridos? No que você tem depositado a sua fé? Em quem você deposita a sua fé? Porque, queridos, às vezes a nossa fé está no lugar errado. Por isso que a gente fala muitas vezes: eu não tenho fé suficiente, porque eu estou olhando para o lado errado. Muitas pessoas depositam a sua fé, queridos, em lugares que não deveria, mas é lá que está. Está tudo bem, queridos, se eu tiver dinheiro, mas acabou o dinheiro, aí ficou problema. Mas o Deus que te dava o dinheiro naquela época não pode te dar de volta? Sim ou não? Pode. É só o lugar aonde você está direcionando. É só o lugar para onde você está olhando. O Deus que te criou com saúde, Ele não pode te dar saúde, queridos? Sim, Ele pode te dar saúde. O Deus que criou a família, Ele não pode restaurar a família, queridos? Pode, sim, porque foi Ele que criou a família. A família pertence a Ele. Então eu tenho que direcionar os meus olhos para o Senhor. Eu tenho que focar no Senhor. Os meus olhos, eles têm que estar olhando para Jesus, irmãos. Amados,
eu quero trazer 3 observações em cima disso. A primeira dela, Deus é o caminho no meio das dificuldades, amém, irmãos? Deus é o caminho no meio das diversidades, das dificuldades, dos problemas. Êxodo 14, versículo 13 diz: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque você nunca mais verá os egípcios que hoje você vê. O Senhor lutará por vocês, diz Moisés ao povo, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, olha essa passagem, queridos. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quer que eu traduza? Eu vou explicar o que Moisés está fazendo aqui, queridos. Moisés está dizendo para o seu povo: acreditem, acreditem. Mas ele mesmo estava duvidando. Porque Deus fala para ele assim: ei, por que você está olhando para mim? Só avance. Eu já dei a ordem, eu já liberei sobre a sua vida, eu já mandei fazer, eu já coloquei a porta na sua frente, eu já abri o caminho na sua frente antes sobre ele agora. E quando Moisés então fala para o povo avançar, o que acontece, queridos? O mar se abre. Moisés teve que ter uma atitude, sim ou não? Sim. Ele precisou ter uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E queridos, o mar se abriu. O mar se abriu à frente dele. Amados, é um tempo novo. Deus está trazendo algo novo sobre nós, sobre as nossas vidas. Deus está trazendo algo novo sobre a tua casa. Deus está trazendo algo novo, queridos, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre, queridos, as coisas que você tem cuidado. Deus está trazendo um novo, mas Ele fala assim: ei, avance, avance. Está na hora de se levantar e andar. Queridos, não é parado que as coisas vão acontecer, é andando, é caminhando. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Queridos, se Jesus é o caminho, eu tenho que andar por este caminho. Eu tenho que andar, às vezes eu olho para o caminho está ali. Mas irmãos, se eu não pegar o caminho, eu continuo parado, entenderam? Eu continuo no mesmo lugar. Caminhos têm curvas, alguns deles têm buracos, lombadas. É possível que você caia num buraco, é possível que você se perca um pouquinho em algumas curvas, é possível que você até pule lombadas. Mas isso não pode te parar, queridos. Só siga, continue em frente. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Moisés, ele lidera os israelitas para fora do Egito. E quando eles chegam ao Mar Vermelho, parecia que não tinha mais saída. Mas Deus abriu um caminho no meio do mar, mostrando que Ele é capaz de fazer o impossível. Deus é capaz de fazer o impossível na sua vida, irmão. Deus é capaz de fazer o impossível na sua vida, irmã. Deus pode fazer. Acredite. Acredite que Ele pode fazer. Sabe o que você faz? Comece a declarar. Comece a profetizar. Comece a pedir para o Senhor aquilo que você já está vendo, queridos, mesmo que não exista na sua frente ainda. Deixa eu abrir um versículo aqui que Deus me trouxe aqui agora. Põe para mim lá Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, põe lá para mim. Veio sobre a mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.
Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ei, queridos, está na hora de você chegar diante dos ossos secos, diante daquelas circunstâncias que estão mortas, iguais esse vale dos ossos secos, e falar para eles assim: ei, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ei, queridos, está na hora de você começar a lançar vida onde há morte. Está na hora de você chegar naquele lugar, queridos, onde você enxerga a morte e fala: não, a palavra de Deus diz que aqui há vida. Então, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, porque é o Senhor quem está falando. Pode ir para o próximo. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Pode ir para mais um. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Comece a ouvir o barulho aí, queridos. Próximo versículo: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Aí, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Amém. Amém. Vocês não entenderam, queridos? Amém. É para vocês declarar isso sobre o vale de ossos secos, irmãos. É para vocês liberarem essa palavra, porque o Senhor está dizendo, queridos, libere, fale para eles ouvirem quem está dando a direção, fale para eles ouvirem quem que está mandando. Ei, irmão, se Deus mandar, até o diabo obedece, amém, queridos? Então não tem mais mar fechado à sua frente, porque Ele vai abrir esse mar. Amém? Queridos, voltando para a história de Moisés. O Mar Vermelho, ele é um poderoso testemunho de fé. Os israelitas, queridos, estavam em uma situação desesperadora, mas confiaram em Deus e seguiram as suas instruções. Ei, eles confiaram, irmãos. Essa fé inabalável é um exemplo para todos nós quando enfrentamos nossos próprios mares vermelhos. Situações que parecem impossíveis, queridos. Situações que parecem impossíveis de superar. Podemos nos inspirar na fé dos israelitas. Ei, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, não é impossível para o Senhor, amém, queridos? Não é impossível para o Senhor. É Ele quem está à frente, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está no controle de todas as coisas, amém? É Ele quem está no controle sobre a tua vida, em nome de Jesus. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer o impossível. Irmãos, é confiar que Ele fará o melhor para nós. Às vezes a gente acha que Deus pode fazer o impossível, mas, queridos, eu preciso acreditar que o que Deus está fazendo na minha vida é o melhor para mim naquele momento. É o melhor para mim nesse instante, queridos. Tem coisa que eu preciso ser trabalhado para poder viver, irmãos. Tem coisa que eu tenho que passar pelo processo. Tem coisa, queridos, que Deus tem que desenvolver em mim, porque se eu não estiver pronto para aquilo que Ele deseja, eu não vou conseguir sustentar. Entendem, gente? Tudo bem? Queridos, essa confiança nos permite seguir em frente, mesmo quando o caminho à nossa frente parece incerto ou impossível. Às vezes você está aqui, parece que o caminho, queridos, é difícil, é duvidoso. Há um monte de questionamento, há um monte de incertezas. Mas acredite que Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Só ouça a voz do Senhor, amém? Eu profetizo sobre a sua vida, que assim como os israelitas, você vai confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que nossa fé seja fortalecida ao lembrarmos dos milagres que Ele realizou no passado.
e ao acreditarmos que Ele continua a operar em nossas vidas hoje, então o poder se manifestará, amém, queridos? Ele vai se manifestar, Ele vai, em momentos de dificuldade, quando não parece haver solução, nós devemos lembrar que Deus pode abrir caminhos onde não vemos, onde nós não enxergamos saídas. Devemos confiar, queridos, em sua direção, na sua provisão. Ele é fiel para nos guiar e proteger, amém, queridos? Queridos, vocês estão aqui? Amém, amém, glória a Deus. Segundo tópico, Deus derruba os inimigos. Deus derruba os inimigos na sua vida. Amém, glória a Deus. Josué 6, versículo 20 e 21 diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Aí o versículo 27 diz: assim o Senhor esteve com Josué. Amados, essa história aqui de Josué 6 conta como que o líder dos israelitas, após a morte de Moisés, seguiu as instruções de Deus. Irmãos, ele seguiu instruções. Ele obedeceu às direções para que ele pudesse conquistar a cidade de Jericó. Deus ordenou que os israelitas marchassem ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia marchassem 7 vezes. Pense comigo, querido, se Deus falasse para você assim: ei, comece a dar uma volta por dia aí na quadra, no 7º dia dá 7 voltas, depois toque a trombeta, teu inimigo vai cair. Quem aqui iria? Eu não sei, pastor. Eu tenho vergonha. A gente tem que ter fé, não vergonha, gente. A gente tem que ter fé. Queridos, quem já fez tanta bobagem antes de conhecer Jesus aqui? Muita bobagem. Levanta a tua mão. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Deus é muito bom, é ou não é? Você não tinha vergonha naquele tempo. Ia com a mão a cara e fazia. Sim ou não? Então não tenha vergonha, queridos. Não tenha vergonha de dobrar teu joelho e orar. Não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Não tenha vergonha de buscar a Deus. Não tenha vergonha de se entregar. Não tenha medo disso, queridos. É um processo. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está fazendo algo maravilhoso em nós. A gente olhar para trás, queridos, e poder ver assim: cara, olha o que Deus já fez na minha vida. Olha o que Deus já construiu na minha vida. Poxa, olha quem eu sou hoje. Mas eu tenho um monte de problema. Queridos, todos nós temos. Todos nós. Uma coisa ou outra nós temos para resolver, uma coisa ou outra nós temos para melhorar, uma coisa ou outra acontece ainda nas nossas vidas. E às vezes, queridos, nós nos frustramos porque a gente parece que... Sabe quando você cai no mesmo erro? Quem já sentiu isso? Sabe, porque você está... A sensação de repetir de ano. Quem já repetiu de ano aqui? É ruim repetir de ano, né? Porque você vai lá e for de novo, começa as aulas, tudo bonitinho. Nossa, essa matéria eu já vi. Por causa de uma matéria está tendo que fazer todas as outras de novo. É ruim, não é, gente? Mas às vezes é necessário. Por quê? Porque Deus está trabalhando, queridos. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Amados, preste atenção o que esses homens fizeram. Eles começaram a andar em volta do muro inimigo deles. Aí eu fico pensando os caras que estão lá dentro daquele, né, das muralhas de Jericó. Pense os inimigos, só preste atenção nos inimigos. Ele deve, meu, cambada de louco. Quem são esses caras? O que eles estão achando? Que vão tocar uma trombeta e o muro vai cair? Sim, irmão, nós vamos tocar a trombeta e o muro vai cair, amém?
Vai cair, amém? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Amém. Vai cair, irmãos. Mas a gente tem que ser obediente, seguir as instruções. Aquilo que Deus está falando para nós, nós temos que obedecer e fazer, queridos. Josué e os israelitas, eles seguiram as instruções, as muralhas de Jericó caíram, permitindo-lhe conquistar a cidade, irmãos. Então, assim como Josué e outros nomes que são exemplos de fé na Bíblia, nós somos chamados a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Irmão, confie. Tá bom, confie. Tá ruim, confie. Acredite, Deus está no controle. Ei, Deus não perde o controle de nada não, irmão. Deus é perfeito, sim ou não? Ah, mas as coisas na minha vida não estão perfeitas. Deus é perfeito, queridos. Deus é perfeito e vai fazer o que precisa ser feito, queridos, para te colocar no centro da vontade dEle, amém? Amém. Às vezes a gente acha que as coisas têm que funcionar do nosso jeito, porque daí Deus está respondendo as minhas orações. Não, queridos. O não sair do seu jeito também é uma resposta de Deus para as suas orações. O não funcionar do jeito que você acha que tinha que funcionar também é uma resposta de Deus. É Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus mudando, é Deus reestruturando. Quando nós enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos ajudar a superar qualquer obstáculo, irmãos. Domingo passado a gente falou, somos geração eleita. Quem lembra disso? Amém? Somos geração eleita. Quem é geração eleita? Somos sacerdócio real. Quem é? Nação santa, povo escolhido de Deus. Então obedeça a Deus, amém? Glória a Deus. Essa hora a gente não bate palma, né? Glória a Deus. Queridos, a fé verdadeira se manifesta em obediência. Josué, ele seguiu as instruções de Deus à risca, mesmo quando elas pareciam estranhas. Mesmo quando elas pareciam estranhas. Imagine, queridos, eu chegar para você e falar assim, ei, Deus tem 3 prensas para você. A primeira você já passou, falta 2. Você fala, meu Deus, tudo isso que eu vivi é só a primeira prensa, imagine a segunda e a terceira. Quem gostaria de receber uma profetada dessa? Ninguém. E se eu te falar que a terceira prensa vai tirar o melhor vinho, o melhor óleo, vai oferecer, extrair o teu melhor? Às vezes, queridos, o processo dói, ou melhor, às vezes não, sempre o processo dói, mas o resultado é incrível. O resultado é maravilhoso, irmão. O resultado do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando é algo incrível. Queridos, a fé envolve persistência. Os israelitas, eles marcharam ao redor de Jericó por 7 dias antes de verem o resultado. Então, amados, a gente orou um dia, não teve resposta, o que eu faço? Oro o segundo, e oro o terceiro, oro o quarto, quinto, sexto, quantos dias forem necessário. Eu vou bater, até Ele abrir. Até Ele abrir essa porta, eu vou bater. Querido, se você está orando a vontade de Deus, se você está orando a palavra de Deus, não pare de orar. Não pare de orar, irmão. Agora, se você está orando a tua vontade, leia a palavra para você saber se você está alinhado à palavra de Deus. Porque às vezes a gente persevera na nossa vontade, irmão. A gente ora pela nossa vontade. Mas a gente tem que orar pela vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Estão bem? Glória a Deus. Cadê a trombeta? Toca essa trombeta aí para eu beber uma água. Aleluia. 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 Se você crê, queridos, comece a tocar a trombeta. Comece a declarar as muralhas de Jericó à sua volta caída. Comece a declarar isso, queridos, com persistência. Amados, a fé, ela nos dá esperança.
Vocês acreditam que um barulho igual esse aqui foi capaz de derrubar a muralha de Jericó? Vamos lá, queridos. A Bíblia descreve esta muralha como uma grande muralha, algo incrível, algo muito forte que, cara, ela era intransponível. Os exércitos inimigos não conseguiriam passar. Mas, ei, queridos, o nosso Deus passa. O nosso Deus vence. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos falando assim, mas aquilo não tem mais chance. Queridos, para Deus tem. Aquele fulano não tem mais mudança. Tem, queridos, para Deus tem. Se Deus me alcançou, alcança qualquer pessoa, queridos. Se Deus me pegou nessas estradas por aí, queridos, Ele pega qualquer um. A gente tem que querer. A gente tem que desejar. A gente tem que lutar, queridos. E declarar, sabe, lutar, queridos. Pastor, como que eu luto? Joelho no chão, queridos. Joelho no chão e adoração. Comece a adorar o Senhor. Comece a entregar a sua adoração para o Senhor. Fala, Senhor, olha, essa situação está muito difícil para mim, mas eu quero adorar, eu quero chorar na Tua presença, eu quero clamar a Ti, eu quero fazer o que o Senhor desejar. Ei, queridos, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle, Deus tem um plano para a sua vida, amém? Quem acredita nisso? Aleluia! Ei, amados, a história de Josué, a batalha de Jericó, ela nos ensina que a fé em Deus pode derrubar qualquer barreira. Qualquer barreira, irmão, ao confiar, obedecer, persistir, nós podemos ver como o poder de Deus em ação. Queridos, quando nós enfrentamos as nossas adversidades, as oposições, nós devemos lembrar que Deus luta por nós. Irmão, Deus luta por você, amém? Deus luta pela tua casa, amém? Deus luta pelos teus filhos, amém? Deus luta pela tua família, amém, queridos? Ele é poderoso para derrubar qualquer barreira que esteja na sua frente, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro nessa hora declarando que toda a barreira que está está à frente, ao redor, Deus, em nome de Jesus, seja colocada por terra. Amém, amém, amém. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Queridos, outro ponto que este versículo de Isaías 43 que a gente leu, ele traz para nós, é que Deus, ele apaga o passado. Como assim? Queridos, Deus transforma, Deus muda, Deus restaura, Deus devolve. Eu me lembro que um dia foi me falado assim: tudo aquilo que o diabo roubou de você, Deus vai te devolver em dobro. Como que isso funciona? Queridos, eu tinha perdido minha família, eu tinha perdido emprego, eu tinha perdido bens materiais, eu troquei carro por droga, troquei moto por droga, eu dei tantas coisas, queridos, os bens materiais de dentro da minha casa, eu dei tudo para usar droga. Então, quando o Senhor me achou, queridos, eu estava realmente no fundo do poço, mas eu não estava só no fundo do poço, eu estava atolado na lama, lá do fundo do poço. E Deus foi lá naquele lugarzinho e me pensou e me levantou. E falou: agora eu vou te limpar. Vai doer um pouquinho porque, cara, tem muita sujeira aí, então a gente tem que esfregar. Vai doer. E eu falei: amém, vamos andar. Aí Deus começou a trabalhar no meu caráter, começou a trabalhar na minha vida. Aí, queridos, de repente eu comecei a ver Deus restituindo, Deus reparando, Deus mudando, Deus transformando, Deus devolvendo. Então, assim, hoje olhar para o pastor Marcelo e falar: o pastor está bem. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, estou bem. Mas eu sei de onde eu saí. Eu sei aonde Deus me alcançou. Eu sei o que o diabo tirou de mim. Mas Deus falou que iria devolver tudo em dobro, e Ele é fiel para fazer, queridos. Assim como Ele já fez, Ele está fazendo, e eu sei que Ele continuará fazendo. E eu declaro isso sobre a sua vida. Aquilo que o diabo tocou, queridos, aquele lugar da sua casa onde o diabo tocou,
aquele lugar na tua saúde onde o diabo tocou, aquele lugar na tua vida financeira onde o diabo tocou, em nome de Jesus Cristo, eu declaro restituído, eu declaro restaurado, no tempo de Deus, da maneira de Deus. Tudo aquilo que foi arrancado de você, tudo aquilo que foi tirado de você, Deus irá te devolver, e irá te devolver em dobro, em nome de Jesus, amém, queridos? Quem pode aplaudir o Senhor? Deus apaga o passado, irmão. Atos 9, versículo 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Queridos, olha o que Deus fez na vida de Saulo. Saulo conheceu Jesus no caminho para Damasco, no momento onde ele estava perseguindo o povo cristão, aonde ele achava que estava fazendo justiça. Ele era conhecido como Saulo. Paulo era conhecido como Saulo, um fervoroso perseguidor. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, queridos, ao erradicar o que ele via como uma heresia. Ele olhava para os cristãos e entendia que aquilo era heresia. No entanto, durante essa viagem ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo, irmãos. Amados, esse evento mudou completamente a sua vida, mudou a sua missão, mudou completamente, queridos, a história dele. A partir do momento que as escamas dos olhos caíram, o que ele fez? Ele se jogou, queridos, nos braços daquele que tinha acabado de resgatá-lo. Ele se lançou assim, ele falou: ei meu, eu vou de ponta. Puf. E se lançou, irmão, sem medo de ser feliz. E olha que a Bíblia diz assim, né? Ananias, vai lá e fala para ele que eu mostrarei a ele o quanto ele precisa sofrer por causa do meu nome. E sabe o que ele fez? As escamas dos olhos caíram assim, ele falou: tudo bem, morrer para mim agora é lucro. Foi isso que ele falou. Ele falou: tá tudo bem. A Bíblia diz que ele foi batizado, queridos. O que isso significa? Que ele começou algo novo. Ele começou algo novo, irmão. E é esse algo novo que Deus está querendo trazer sobre a minha e a sua vida. Deus está derramando algo novo. Deus está nos proporcionando viver algo novo, da maneira dele, do jeito dele, da maneira que ele quer conduzir, da maneira que ele quer fazer. Amados, esse evento mudou a vida dele. Deus não apenas perdoou o seu passado, mas também o capacitou a se tornar um dos maiores apóstolos, um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores pregadores do evangelho, queridos, por todo mundo conhecido naquela época, irmão. E assim Deus vai fazer de você, assim Deus vai fazer com você. Queridos, a história de Paulo é um poderoso testemunho de transformação e de redenção. Esse homem foi transformado, queridos, esse homem foi redimido. Assim como Paulo, nós temos um passado, eu tenho um passado, você tem um passado, irmão. Todos nós aqui temos uma história. No entanto, a fé em Deus nos oferece a oportunidade de uma transformação completa. A tua fé te proporciona viver algo, queridos, que nós podemos chamar de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus pode nos dar um novo começo, amém, queridos? Deus pode te dar um novo começo, amém, queridos? Não importa, queridos, não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa o que você viveu até aqui, Deus pode te dar um novo começo, amém, irmãos? E Deus quer fazer isso. Deus deseja entregar isso, queridos. Essa história nos mostra que ninguém está além do alcance do perdão de Deus. Ninguém, queridos. Todos nós podemos ser alcançados pelo perdão de Deus. Todas as pessoas podem. Às vezes você está achando, poxa, isso não pode ser perdoado. Ei, queridos, Deus já pagou o preço por isso. O que Ele busca em você agora é a tua fé. É a tua fé.
Mesmo aqueles que perseguiram a fé podem ser redimidos e usados poderosamente por Deus. Após a conversão, Paulo dedicou a sua vida a espalhar o evangelho. Ele encontrou um novo propósito, uma nova missão em sua vida. Ei, queridos, um encontro de Deus, um encontro com Deus, ele não só muda a sua vida, mas ele te dá uma nova missão. Às vezes você está indo numa direção, você tem um impacto com a presença do Senhor, queridos, que você fala, mano, não é mais essa direção, é essa direção agora. Este é o lugar que eu quero ir. Por quê, queridos? Porque você foi tocado pela presença dele, porque os teus olhos se abriram, teu coração foi tocado. Não importa o que você fez no teu passado, Deus é capaz de nos transformar, Deus é capaz de nos dar um novo começo. Nós devemos abandonar o passado, nós devemos seguir em frente com a nova vida que Ele nos oferece. Deus tem uma nova vida, irmão. Deus tem uma nova vida para mim e para você. Queridos, eu estou encerrando, cadê o louvor? Já está aqui? É reunião do louvor? Ah, não? Amém. Preste atenção em algo, irmãos. Deus está falando no nosso coração, Deus está ministrando a gente. A gente pode reagir de várias maneiras em relação a isso que Deus está nos dando. De várias maneiras. Lá em Deuteronômio, nós lemos a palavra de Deus que diz assim: eis que coloco diante de ti hoje o bem e o mal. Toma os céus e terra por testemunha de que eu estou te apresentando o bem e o mal. Você pode escolher o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Ele fala assim: escolha a vida, não é o bem e o mal, a vida ou a morte. Escolha a vida, para que vivas tu e a sua casa, e a sua semente, ele fala. Queridos, você pode escolher hoje qual é o caminho que você precisa seguir. O povo do Egito, eles estavam diante do mar. Eles preferiram acreditar que Deus abriria o mar e eles passaram. Mas se eles não tivessem tomado uma atitude naquele momento, a história poderia ter sido diferente. Josué com o povo de Israel, eles poderiam falar: não, mas nada a ver isso que Deus está falando para mim. Como assim? Vou dar 7 voltas, vou tocar trombeta, isso é muita loucura para mim. As coisas de Deus são loucas, queridos. As coisas de Deus são loucas. A gente não consegue explicar as coisas de Deus. Se você conseguir explicar, provavelmente, queridos, é algo da carne do homem. Porque as coisas de Deus a gente não consegue explicar. A gente vive as coisas de Deus. A gente só vive. Ela acontece, ela transforma, ela muda. E você vai falar assim: eu não sei que foi Deus. Mas assim como Deus está nos dando a opção hoje, queridos, escolhe o caminho. Escolhe o caminho. Qual o caminho que você quer seguir? É o caminho aonde o Senhor vai trabalhar no teu coração, aonde o Senhor vai tocar você, aonde o Senhor vai mudar você, aonde o Senhor vai apertar você, vai tocar na ferida, sim, queridos. Vai mexer na ferida, vai arranhar a ferida ali, e dói quando tira a casca, dói quando começa a sangrar. Mas Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer mudar a tua realidade, Deus quer transformar você, Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. Mas não tem como, queridos, não tem como colocar, queridos, vinho novo em odre velho. E Deus está quebrando vasos aqui no nosso meio. Deus está quebrando os vasos, queridos, para que nós possamos ser moldados, possamos ser trabalhados de novo.
Quantas vezes nos encontramos diante de obstáculos que parecem intransponíveis? Quantas vezes sentimos que estamos cercados por inimigos? Sejam eles os problemas financeiros, sejam eles as doenças, sejam relacionamentos que foram quebrados, desafios emocionais. Quantas vezes, queridos, nós estamos diante desses obstáculos na nossa frente? Ei, como Deus abriu o mar vermelho para os israelitas, derrubou as muralhas de Jericó, perdoou o passado de Paulo, capacitou ele para se tornar um dos maiores apóstolos. Ele é capaz de fazer o impossível na sua vida, irmão. Ele é capaz de mudar a tua realidade. Mas para isso, você precisa dar um passo de fé. Para isso, você precisa se levantar em clamor. Nós precisamos entregar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Nós precisamos confiar que Ele é poderoso para nos guiar, para nos proteger. Ei, irmãos. Santo, 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 cantoria, hoje eu desafio você a refletir profundamente sobre essa palavra. Quais as áreas da sua vida precisam ser tocadas? Quais as áreas da sua vida precisa ver a mão de Deus agir? Ei, quais são as muralhas que precisam cair? Quais são os mares que precisam se abrir? Qual o passado que precisa ser esquecido? Eu te encorajo, irmão, a clamar ao Senhor. Eu te encorajo, queridos, a louvar ao Senhor com fé, com confiança, entregando, queridos, a sua preocupação, entregando o seu medo, entregando as suas lutas nas mãos do Senhor. Deixa Deus lutar por você, queridos. Deixa Deus lutar essa guerra por você. Deixa Ele ir à frente, queridos. Deixa Ele lutar. Ei, o Senhor é quem luta as nossas batalhas. É o Senhor quem luta as nossas guerras.